Olá pessoal, estamos começando mais um bate-papo aqui com Bernardes Azevedo, insights rápidos e decisões certeiras. E o tema de hoje é a cultura nas empresas. Eu vou apresentar aqui o Dr. Gabriel e o Dr. Lucas, que vai falar um pouco mais sobre esse tema pra gente aqui no YouTube. E eu já vou começar com a primeira pergunta, que é: a cultura já não está na parede. E o que acontece no corredor? Legal. Isso é muito importante, porque cultura, de fato, a gente encontra muito nas empresas através dos códigos de conduta, nos manuais, nos códigos de ética, e geralmente são bem descritos, com palavras bonitas, né? E a maioria das empresas costuma deixar isso só na teoria. Quando a gente fala de trazer para o corredor, é exatamente vivenciar a cultura. É pegar aquele código de conduta e trazer para a realidade. Acho que daí o primeiro ensinamento, né, que a gente tem no dia a dia de uma empresa é: vamos viver a realidade, o que está lá no código de conduta. E não só o dono, os sócios, mas desde a faxineira até o sócio entenderem o porquê daquilo, o porquê de estarem naquela determinada empresa, qual que é o propósito, como eles devem agir, o que se espera deles, como que eles devem se relacionar com instituições, com fornecedores, com clientes, entre colegas. Viver é o mais importante. A cultura é fascinante, né? Porque quando a gente vê a empresa falando dela mesma em grandes eventos, né, fazendo publicidade, você tem aquela cultura sólida, aqueles valores sempre muito bonitos. Só que você colocar isso no dia a dia da empresa entra num cenário completamente diferente e muita gente se perde nisso. A gente vê as empresas às vezes se preocupando com missões a nível institucional, mas a cultura ela não desce. E isso muda demais a realidade de uma empresa. Você ter um funcionário que entra num lugar que ele se identifica, principalmente a nova geração tem mostrado cada vez mais isso, ele permanece, porque ali ele está alinhado com os valores, deixa de ser simplesmente sobre dinheiro e passa a se tornar sobre pertencimento. Então, quando você coloca pessoas alinhadas com o seu propósito dentro da empresa, pessoas que pensam como você, essa cultura está escancarada, ela está em todos os corredores, em todos os funcionários, em todas as pessoas, a gente tem algo que se torna perpétuo, algo que vai passando de pessoa para pessoa e que você começa a enxergar um padrão. Não importa, por exemplo, no escritório de advocacia, né, quem que vai ser o advogado que vai te atender, você sabe, você vai ser atendido da mesma forma. A resposta vai ser a mesma, porque a cultura ela é única naquele lugar. Isso é difícil, porque a gente pensa algo, mas viver isso não é fácil. Por isso é tão importante a gente entender qual efetivamente é a cultura que a gente se importa. O que é a cultura que você realmente quer? Sem as palavras bonitas, sem o show, mas o que é aquela cultura que você fala, isso eu quero viver no meu dia a dia? A gente sempre tem um restaurante predileto, uma loja de roupas que a gente costuma sempre comprar, e a gente fala: nossa, fulano me atende tão bem, nossa, lá eu me sinto em casa. Isso não é porque você deu sorte naquele dia de ser atendido por um garçom bom. Simplesmente aquele garçom é bom porque ele foi treinado para isso. Ele está num ambiente que propiciou esse desenvolvimento. Aquele ambiente consome aquela cultura. E não só aquele garçom, mas a tendência é que, se você está inserido naquele restaurante que tem uma cultura bacana e isso é passado para frente, a tendência é que os demais também atendam bem daquela forma. E seja aquele ou outro que está ao lado, ele vai promover ali para aqueles consumidores um bom atendimento. E pegando assim nesse gancho, qual que é o impacto da cultura na atração e na retenção de talentos aí na cultura empresarial? É quando exatamente deixa de ser sobre o dinheiro. Quando a pessoa ela procura, você vou procurar um emprego, e a pessoa principalmente o talento. O talento ele tem mercado. O talento ele pode escolher onde ele vai ficar, porque o talento ele é a exceção. E essa pessoa ela vai olhar o que? Olha, que é o salário, eu quero estar sendo remunerado de acordo ali com o que eu acredito que é o meu valor, mas principalmente eu quero estar num lugar que esteja alinhado com meus valores, um lugar que eu fique feliz. E eu não quero sair dali. Ali é o lugar que eu quero estar. Isso se torna um diferencial muito grande, porque quando outras pessoas baterem na porta desse talento, falam: pô, você é muito bom, eu quero você aqui, ele vai olhar para aquele coisa, mas eu não me identifico com você, eu me identifico aqui. E isso torna o dia a dia dele prazeroso.
Ele gosta de ir trabalhar, ele gosta das pessoas que estão com ele, ele gosta dos chefes, e ele acredita, ele tem uma missão. Essa cultura se tornou uma missão. Eu não quero simplesmente executar um serviço início, meio e fim, eu quero ter um impacto de alguma forma no mundo. E dentro dessa empresa, dentro desse local, com essa cultura, eu estou alinhado, é aqui que eu quero permanecer. Então a conversa deixa de ser sobre dinheiro e passa a ser sobre pertencimento. É aquela pessoa que ela veste a camisa até sem ver, porque ela adora estar ali, fazer aquilo e se tornar algo completamente diferente. Então vira um diferencial para você reter, porque os talentos que estão chegando até você são pessoas que são extremamente alinhadas com você. Você sabe que é a sua cultura, você busca pessoas que acreditam naquela cultura, você vive essa cultura e o resultado disso é você ter um time que é extremamente unido, que trabalha em prol de um propósito que dificilmente você consegue rachar. E aquelas pessoas têm um propósito de estar ali. A cultura, ela muda completamente o jogo quando a gente fala de você reter pessoas, ter pessoas com você. A empresa, ela precisa ser um lugar onde os propósitos se encontram, onde os sonhos se encontram. E isso é um grande desafio, né, para o empreendedor promover um ambiente que fomente essa realidade. Então, não necessariamente nós teremos todos os funcionários com os mesmos sonhos ou exatamente com os mesmos propósitos. Mas se você for reparar aqueles funcionários, aqueles colaboradores, todas as pessoas que estão ali lutando pelo mesmo propósito, elas têm perfis parecidos, elas têm valores parecidos. Então, se a empresa propicia receber essas pessoas, receber ali aqueles propósitos diferentes, mas que são parecidos, aqueles sonhos diferentes, mas que em algum ponto se parecem, aí você criou esse ambiente saudável. Porque os colaboradores precisam entender que ali eles conseguem realizar os sonhos. E aí a necessidade e a importância dessa pergunta, né? Eu fico numa empresa se eu me sinto importante ali. Se eu sinto que com o meu esforço eu faço a diferença. Ainda que aos poucos, no dia a dia, né, tijolinho por tijolinho, se eu sinto que eu sou importante naquela organização, a tendência é que eu queira estar ali. E quando a gente fala em sensação de pertencimento, da gente estar confortável, da gente estar num ambiente de trabalho que a gente se sente bem, que a gente pode ser nós mesmos, que nós podemos poder trabalhar e mostrar qual é o nosso diferencial e ser valorizado dentro da empresa, isso é um sinônimo de cultura muito forte. Mas além disso, o que vocês acham que sustenta uma equipe? Além dessa sensação de pertencimento, além dessa valorização, o que mais vocês acreditam que seja o pilar disso? Olha, quando você tem um grupo de pessoas, né, que estão movidas ali por um propósito, isso torna algo muito forte, porque você quer atingir algo. Você quer construir algo, você acredita naquilo que você está construindo. E eu vejo muito que a gente, quando fala do impacto que a gente vai causar na vida das pessoas, no mundo, isso traz algo muito concreto para a pessoa e fala assim, olha, isso aqui faz a diferença. Não é simplesmente você ter um bom salário, não é simplesmente a remuneração, ou simplesmente você estar ali, mas pô, aqui é um lugar muito gostoso de estar, o ambiente é bom. Mas quando você olha com um propósito, isso que está sendo construído aqui é fascinante. Eu quero ser parte dessa transformação. Eu acredito nessa transformação. Quando você consegue reunir esse tipo de propósito, um grupo de pessoas em torno dele, você tem algo muito forte ali. Porque as pessoas, elas olham e falam, é isso, é aqui que eu quero estar, é isso que eu quero construir. Essa pessoa não vai sair dali porque ela está construindo algo que para ela é extremamente valioso, intimamente valioso. E isso está muito ligado à cultura. Está extremamente ligado ao lugar, né, que ele está na empresa, ao que ele acredita, à missão e aos valores. É exatamente isso. Sempre vai ser sobre pessoas. Acho que o plus, o extra, é isso. Sempre é sobre pessoas. Tanto o que você faz na vida do seu colega, quanto o que você faz na vida do seu cliente. O quanto isso te importa. Nós, advogados, a gente vê isso diariamente, né? O quanto que pelo fruto do nosso trabalho a gente impacta aquela vida. E isso é algo maravilhoso, né? É um presente que nós, pela profissão que nós escolhemos, temos, que em doses homeopáticas a gente recebe esse presente diariamente, né?
Então é sempre sobre pessoas, o quanto a gente pode impactar a vida daquelas pessoas. Isso faz a diferença no nosso dia a dia, sem dúvidas. Então estamos aqui finalizando mais um bate-papo com o Dr. Gabriel, o Dr. Lucas. E eu vou passar aqui a última pergunta para a gente poder finalizar. E aí, quando a gente fala de cultura e empresarial, nada é construído, né? Não é nada por acaso, é construído de uma forma intencional. E fala um pouco mais sobre isso. Cultura, ela não é algo que vai simplesmente organicamente fluindo. Você tem que pensar muito no que são valores primordiais para sua empresa, para você. O que você quer criar, que tipo de ambiente você quer construir e você trabalhar para que esse ambiente seja construído. Às vezes, naturalmente, a gente vai tendo atitudes que a gente percebe. Pô, eu quero um ambiente mais sério, mais descontraído, eu gosto de uma questão mais formal, menos, a forma do cliente vai ser. Isso vai acontecendo naturalmente, mas você tem que sistematizar isso, transformar isso em algo concreto para que você consiga transmitir, para que você não passe algo abstrato, valores abstratos que ninguém consegue efetivamente compreender, mas que você consiga criar algo sistemático, e você passe, transmita, e aquilo consiga ser replicado e vivido todos os dias, com base naquela questão que vem natural, que flui da gente, a gente cria algo concreto, passa, replica, e isso vai se tornando um cotidiano. E entram também treinamentos, né, mentorias, sempre para você conseguir firmar essa cultura na sua empresa. O feedback também é muito importante, então entra dentro disso. A gente costuma falar muito aqui que, vamos imaginar uma estrada e um veículo nessa estrada. A cultura, ela é exatamente esse veículo que caminha por essa estrada, esse veículo que vai levar os nossos valores. Então a cultura, ela é a forma que vai conduzir os nossos valores, que vai garantir que esses valores sejam colocados em prática. A cultura. Então, é como se fosse um veículo que leva aquilo que a gente idealiza, como o Lucas acabou de dizer, que você imaginou para o seu negócio, e você passa isso para frente, você transmite isso, esse carro segue na rodovia do sucesso, aí rumo àquilo que você idealizou para sua empresa. Tem uma frase que eu gosto muito sobre cultura que fala o seguinte: a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então não adianta nada, o que eu estou querendo dizer, né? Não adianta nada você ter toda a estratégia, idealizar todos os planos, pensar o que você vai fazer, e se na prática a coisa acontece diferente. Se na prática você não consegue nem passar para o seu colega de trabalho a sua visão. Então como que o seu time, a sua empresa vai executar com clareza se nem você soube passar para frente aquilo que você idealizou? Então, primeiro você constrói os meios, os processos internos e como que você vai transmitir esses valores, esses princípios. E isso Bernardo Azevedo faz com maestria, que é falar disso constantemente, do que são os nossos princípios, de como que a gente coloca isso na prática, como que isso impacta no dia a dia dos nossos serviços, e depois você executa, e aí o exemplo do carro, né? Coloca dentro do carro e acelera. E acredito que o time entendendo, a empresa caminha no rumo do sucesso. Isso aí, pessoal. A gente está finalizando aqui mais um bate-papo com o Bernardo Azevedo, com o Dr. Gabriel, o Dr. Lucas. Foi um bate-papo muito, muito bacana, que a gente pode ver um pouco mais da cultura empresarial, no geral também aqui no Bernardo Azevedo. E foi isso. Até mais.